Pô, que alegria e assim, é uma maravilha, né? Você tá, agora há pouco já no clero, assim, a gente já prepara, né? Coloca diante de Deus e vem uma preparação para o ano que vem. E essa semana já teve lá para colocar as bênçãos, suas bênçãos sobre a vida dele, Senhor, sobre o seu casamento com o Lene, sobre a sua família, ele, seus filhos, sua casa, que ele continue esse lar, seja um lar que a harmonia e a tua presença, a tua luz irradie para todas as pessoas que enxergam ele, Senhor. Ô Pai, traz a saúde, traz a visão, alarga as tendas, Senhor, para o teu chamado, para o teu filho continuar avançando com as igrejas ao qual o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade e tantas outras que vão surgir ainda, porque o teu filho tem honrado a ti, Senhor, com o trabalho árduo de fazer aquilo que tu chamasse ele para fazer. Então continua, Senhor, o teu mover e o teu agir na vida do teu filho amado, e nós te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Boa noite, igreja Camará. Tá bom o som aí para vocês ou eu estou gritando muito alto? Tá bom? Gente, é o seguinte, eu estou muito feliz aqui. Eu gostaria que a nossa agenda, nosso trabalho no Senhor permitisse, obrigado querido, que a gente estivesse mais vezes aqui com vocês. Nós estamos alinhando aí com o pastor Wilton, com a sua linda esposa, eu e a minha esposa estamos morando um pouquinho mais perto. A gente morava em Maria Farinha, agora a gente está em Casa Caiada. Então a gente está chegando mais perto de cá. Para termos mais tempo junto com vocês, e vocês também conhecerem a nossa igreja local, a igreja Água Viva. Quantos aqui já foram na Água Viva? Olha aí, já tem um pessoal que foi lá. Vamos convidar os outros, vamos fazer alguns eventos. Quando convidarmos o pastor, qualquer pessoa daqui para ir lá, vão junto, prestigiar a nossa igreja, conhecer. É sempre bom saber que a gente não é só a igreja local, a gente tem outra igreja, porque a sua igreja é a minha igreja, a igreja que nós estamos lá é a igreja de vocês, temos uma só igreja em diferentes endereços, amém? Então é muito importante que a gente tenha cada vez mais essa parceria no Senhor. Eu estou muito feliz também e observei ali, viu, Marcília, que o Wilton estava magrinho nas fotos aqui. Ele estava magrinho. Vamos voltar a essa forma aí, que você tem uma longa caminhada. A gente estava com uma conversa, as duas esposas pegaram nós dois ali, né? Eu estou aproveitando que eu estou com o microfone agora, né? Então, as duas ali unidas para baixar o nosso peso, né? Então, eu tenho melhorado, eu disse, você ainda tem 10 anos a menos que eu, se você começar agora, você vai chegar mais longe, mais saudável. Vamos ficar no pé do seu pastor aí, para ele perder o peso, diminuir o docinho, essas coisas todas. As mamães, as irmãs que fazem aquela comida maravilhosa, pastor, essa aqui não, essa aqui está aqui, vamos chegar, não chega a ser tanto. Ele tem. Mas é bom, vi que ele estava bem magrinho ali. Gente, eu queria que você abrisse também a sua Bíblia no mesmo lugar que estava, só mais um pouquinho avante. Aí em 1 Coríntios, nós lemos até o 27, que diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aí avança aí no 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm os dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Aí ele pergunta no versículo 29, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, 5 anos desta comunidade aqui crescendo e crescendo no Senhor. E como disse o pastor Wilton, nós queremos avançar, continuar avançando para o alvo. Então nos ajuda a compreender a palavra que o Senhor tem para nós hoje, somada às outras que nós tivemos aqui, com o pastor Jason, Cartacho, outras pessoas, Bispo Miguel, acredito, se eu não me engano, outras pessoas que trouxeram uma palavra para nós aqui, que hoje nós possamos aprender mais desse momento. Unge os meus lábios, Senhor, que minha palavra seja agradável a Ti, ó Redentor meu e rocha minha, em nome de Jesus. Amém? Eu acrescentei um pouco esse texto, porque ele fala de uma coisa muito importante do corpo de Cristo,
que ele estabelece pessoas com dons diferentes, dons de governo. Alguns são apóstolos, outros são pastores, outros são profetas, e ele diz que todos da igreja têm dons. Você crê nisso? Todos aqui têm dons. Não existe ninguém aqui que o Senhor não tenha regalado, é uma palavra espanhol, mas é a mesma coisa que presenteado com um de seus dons no mínimo. Talvez alguém ainda não tenha descoberto, não tenha entendido, mas todos têm dons para o crescimento do reino. E quando eu trato de tratar do governo, pastores, bispos, eu quero dizer a você que não é diferente para você que chega hoje nessa igreja. Não é diferente, quem vai se confirmar hoje? Levanta a mão aqui para mim, por favor. Não é diferente para você que vai dizer sim hoje. Os dons são o mesmo, nós somos um só corpo. O que nós temos são responsabilidades diferentes. E aí o Senhor vai agregando mais dons e a gente trabalhando em conjunto é que faz a obra de Deus. Eu quero dizer com isso que Paulo, e nós vamos ver aqui nessa palavra, Paulo está deixando claro que não existe ninguém mais importante do que o outro no reino de Deus. No corpo de Cristo nós somos todos extremamente importantes para Ele, mas precisamos entender o nosso lugar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, quem já leu essa carta, lá no capítulo 1, versículo 7, você vai dizer que Paulo está dizendo assim: esta igreja tem todos os dons. A igreja que estava espiritualmente em avanço, e vocês ouviram aqui nesse mês, que uma igreja que caminha para o alvo busca crescer espiritualmente. Eu acho que foi o último sermão, não foi isso? Então veja, e claro que vocês estão crescendo, e claro que a igreja de Corinto estava crescendo, era uma igreja, pode ver aí no capítulo 1, uma igreja que cresce espiritualmente e que tem todos os dons. Segundo a Bíblia, a igreja de Corinto era a igreja mais completa de dons. Ela era uma igreja grande, uma igreja mais completa em dons. Então, como pode então Paulo fazer algumas palavras duras às vezes para Corinto? Como pode então Paulo chamar a atenção? É porque às vezes as pessoas focam mais no dom que receberam do que no fruto do Espírito. Focam mais na execução dos dons que são visíveis, de exercer aqueles que são invisíveis. E nós temos na igreja dons que não são vistos a olho nu, mas estão agindo para a glória de Deus. Então nós precisamos entender que os dons são todos do mesmo Espírito. Nós vimos aqui, todos fomos batizados em um só Espírito. Eu costumo dizer que Jesus só tem uma noiva, Ele não tem outra. É uma só noiva do único noivo, Jesus Cristo. Então, cada igreja no endereço diferente faz parte do mesmo reino de Deus. É o mesmo corpo. Então, uma igreja que deseja avançar rumo ao alvo é uma igreja que busca, como foi dito aqui pelo pastor Wilton, uma igreja que busca ser mais parecida com Jesus. E quando eu falo igreja, eu falo do todo, mas falo de cada pessoa. Nós somos igreja também. E precisamos buscar ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Precisamos buscar como igreja ter o caráter de Deus e viver a missão que Ele nos deu. Ganhar todas as pessoas para Jesus. Tudo que fizermos devemos pensar em ganhar as coisas para Jesus. Na minha igreja local, as pessoas já sabem que a pessoa que está na projeção hoje, ela não está fazendo só um apoio para quem já está aqui, ela está fazendo da melhor forma possível para que quem estiver aí precisando de visualmente entender melhor a palavra, ou um louvor, ele está fazendo aquilo para ganhar essa pessoa para Jesus. Nós não sabemos como Deus vai agir em quem entra dessa porta para dentro. Às vezes a pessoa não escuta o sermão por algum motivo pessoal, alguma dificuldade, mas a letra da música vai fazer Deus falar com aquela pessoa. A pessoa que está nessa bateria, ela está fazendo isso para ganhar uma pessoa para Jesus. A pessoa que traz uma água para mim, ela está fazendo não só para me honrar, e eu agradeço por isso, mas também este gesto mostra às pessoas o cuidado que os irmãos têm uns com os outros. E não é só com o bispo, e não é só com o pastor. Enquanto você está aqui, você tem crianças sendo cuidadas ali por você. Você está tranquilo porque seu filho, sua filha está ali. Seu sobrinho, alguém que você trouxe. A igreja que caminha para o alvo precisa aprender a caminhar de forma colaborativa e profundamente unida. Preste atenção. Trazendo aquilo que Paulo trouxe para a igreja de Corinto, eu trago para hoje. A jornada cristã
Nunca é uma corrida sozinho, nunca é uma corrida individual. É um movimento coletivo no qual cada discípulo avança quando a comunidade avança. Você não pode avançar sozinho se a sua comunidade não está avançando com você. Sabe? É aquela história de trocar o bastão. Um começa com o bastão e o outro entrega no final. Se você deixar o bastão cair, você tem que ajudar o outro que vai à frente para levar à frente. Nós não ganhamos. Quem deu o primeiro bastão não vence a corrida se não fizer de uma forma que o último corredor chegue com o bastão na mão. Você que já está mais tempo na igreja, já avançou, ore e cuide daqueles que estão chegando hoje. Você que está chegando hoje, faça o melhor para aprender e ser guiado por aqueles que já estão há algum tempo com você. E todos com humildade, todos com simplicidade. Cada discípulo precisa estar fazendo parte desse todo. É a única maneira do corpo de Cristo crescer de forma saudável, é em coletividade. A gente precisa entender, de acordo com essa palavra, que a igreja de Corinto, ela enfrentava esse grande desafio, tinha todos os dons, tinha talentos espirituais, mas era pobre na unidade. Não adianta ter toda a capacitação se a gente não junta a nossa unidade. Não está caminhando junto. Uma igreja que não anda em unidade, ela está fraturada por competições internas, marcada por comparações que dificultam o avanço do conjunto. É isso que acontecia com a igreja de Corinto. Nós olhamos para a Bíblia, para as reflexões profundas, para ver isso eu posso, isso eu devo e isso eu não devo fazer. É nesse contexto que Paulo, ele traz então para nosso melhor entendimento a metáfora do corpo. Para a gente entender, olhando para nós, que o corpo só anda em conjunto. Se você separar qualquer um dos membros do corpo, ele não anda sozinho. E a igreja e o resto do corpo, se perde uma mão, se perde um pé, ela também sofre. Precisamos caminhar em conjunto, porque o corpo de Cristo, a sua igreja, não é um corpo morto, ele não é composto de partes soltas, desconectadas, mas é um organismo vivo, coordenado pela cabeça, que é Jesus Cristo. É fortalecido pelo seu Espírito e é formado por nós diferentes membros que complementam-se uns aos outros. Essa imagem do corpo de Cristo, Paulo está querendo dizer para nós, e eu trago para vocês hoje esse eco: ninguém cresce sozinho. Você pode repetir comigo? Ninguém cresce sozinho. Ninguém cumpre a missão sozinho, ninguém avança sozinho. O que faria eu como bispo se eu quisesse fazer todas as coisas sozinho? O que faria o pastor Wilton se quisesse fazer todas as coisas sozinhos? O que fazia quando vocês fazem festas maravilhosas? Eu vejo aqui, eu chego aqui, sempre tem um bolo lindo ali. Alguém tem que fazer alguma coisa que o outro não fez. E às vezes muitas mãos têm que rolar a mesma massa para que a coisa saia perfeita. O avanço da igreja depende de 3 pilares: reconhecer a soberana diversidade que Deus nos deu, viver em profundo cuidado mútuo e submeter toda a vida e ministério à direção do cabeça, que é Cristo. Quando esses 3 pilares são firmes, a igreja se torna imparável, madura, colaborativa, saudável e capaz de alcançar plenamente aquilo para o qual foi chamada. Somente em unidade. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer a você que a igreja que avança para o alvo entende que Deus nos fez diferentes de propósito. Você pode repetir isso comigo? Deus nos fez diferentes de propósito. Sabe, para colaborarmos, não nos fez para competirmos. Ele fez cada um diferente do outro, planejou, ele projetou intencionalmente. E nossas diferenças são frutos da sabedoria de Deus. Presta atenção nisso. Ao contrário do que muitos pensam, a diversidade não é obstáculo. Ser diferentes é o que faz a nossa unidade ser importante, baseada no plano de Deus. Esse texto, no versículo 18, em outras palavras, diz claramente: Deus colocou cada membro no corpo de Cristo como Ele quis. Você é como você é porque Deus quis que você fosse assim.
Você está aqui com os seus dons diferentes do irmão, da irmã, porque um vai somar com o outro e aí vai formar um time maravilhoso e vencedor. Eu quando fazia isso, me lembro uma vez eu fiz, falando desse texto, eu fui fazer um PowerPoint e eu fiz um nariz gigante andando sozinho. Que imagine, né? E ele diz, o corpo não pode, a mão não pode ser pé, o pé não pode ser mão. Ninguém anda sozinho, sem um apoio do outro. A gente precisa caminhar juntos. É preciso entender isso se nós quisermos ir muito mais longe, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Nós queremos ir juntos muito mais longe se nós quisermos plantar outras igrejas em Camará. Quem sabe daqui a pouco a gente alcança a aldeia, por aí acima. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente permanecer um só corpo. Sabe o que Deus quer de você? A sua personalidade, a sua história, os dons que Ele te deu, também as suas limitações. Você tem que saber dizer, olha, eu não consigo fazer isso aqui é contigo, meu irmão. Isso aqui não dá para mim, é com você. Sabe? É a mesma coisa que uma sinfonia, cada instrumento toca diferente, um som diferente, mas na mesma tonalidade, na mesma sintonia, às vezes um pouco mais alto, com tons diferentes, às vezes até um pouco, em algumas notas diferentes. Mas quando você escuta é aquilo perfeito, maravilhoso. Quem já ouviu música clássica aqui, presta atenção. Dá mais valor para um, dá mais valor para outro. Cuidado com essa tentação, isso não é verdade. Nem Deus acha um mais importante que o outro, e muito menos o seu pastor. Eu conheço o seu pastor e eu tenho certeza que ele quer que todos cresçam e que todos fortaleçam uns aos outros. É isso que nós entendemos como igreja. Quando uma igreja, como era a igreja de Corinto, ela era influenciada pelo orgulho espiritual, eu tenho tantos dons, eu sou. Aí ela é influenciada também pela comparação. E o apóstolo vem dizendo que o membro que parece menos importante é tão essencial quanto aquele que aparece mais. É verdade. Aquilo que é discreto, que quase ninguém vê, é indispensável na obra. Eu não estou falando para você fazer isso intencionalmente, sabe? Não, eu prefiro ficar aqui, eu não gosto de aparecer. Cuidado com isso. Às vezes pode ser uma falsa modéstia. Às vezes você quer estar ali, mas por algum motivo, às vezes por orgulho mesmo, não se coloca. Eu digo, nós queremos que todos liderem de alguma forma. E quando nós queremos que você lidere, eu quero que você entenda, cuidado, eu já ouvi muita... Eu gosto de atuar nos bastidores. Líderes são chamados para liderar. Às vezes atrás, nos bastidores, às vezes na presença, mas nenhum é mais importante do que o outro. O líder só vai brilhar na frente, no altar ou no palco, como queiram, se ele aprender a liderar também dos bastidores com a mesma simplicidade e humildade. Que ele venha para frente, certeza, eu estou aqui não para representar a mim, mas para representar a Cristo. Nós precisamos entender que Ele colocou cada um onde Ele quis. Não tenha pressa para querer assumir outro lugar. Faça bem o que você está fazendo hoje, onde você estiver hoje, porque o Senhor sabe o tempo certo para cada coisa na sua vida. Não queime processos. Às vezes o que não aparece, muitas vezes é o que mais sustenta o corpo. Não é regra, mas às vezes é. Paulo disse, se todos fossem iguais, o corpo seria distorcido, inútil, incapaz de avançar. Claro que não é isso que nós queremos. Quem deseja que a gente seja incapaz de avançar é o inimigo das nossas almas. E é por isso que ele planta em nós, às vezes, esse sentimento de querer ser melhor, de querer competir com o outro. Um corpo, quando é composto apenas de olhos ou de mãos, seria uma coisa totalmente grotesca e doente. Nós não fomos feitos para ser idênticos aos outros. Deus nos fez diferentes para a sua glória. Vocês viram, eu tenho gêmeos. Eles são idênticos, mas eles são totalmente diferentes um do outro. E eles já entenderam isso desde cedo. Aleluia, porque eles estão na casa do Senhor, ouvindo que eles são, cada um, uma pessoa. Na escola dele, teve os jogos sábado, professoras, outras mães de... Olha, eles vieram reclamar que eles não gostam de ser chamados de gêmeos. Eu falei, realmente, eles não gostam, eles têm nome, um é Daniel e outro é Pedro. Que a gente tem o costume de chamar, já os gêmeos.
Você está despersonalizando a pessoa. E eles entenderam, não gostam de ser chamados de gêmeos. Eles sabem que ser gêmeos, eles gostam de ser gêmeos. Mas eles gostam mais de ser Daniel e Pedro. Eles ainda não entenderam, não ouviram essa palavra dessa forma. Mas já entenderam que Deus fez cada um da sua forma. Então nós não queremos aqui um monte de Wilton. Você pode se espelhar, você pode ser motivado pelo seu pastor, mas ele é um e você é outro. A sua querida futura pastora é uma e você é outra. Ninguém disse amém por essa pastora? Amém. Paulo está dizendo aqui que a diversidade não é uma falha, não, é um plano de Deus. É por isso que ele fez diferente. Ninguém é cópia do outro e ninguém precisa ser cópia do outro. Se todos fossem iguais, a igreja seria imatura, improdutiva, incapaz de cumprir a missão. Vocês estão cumprindo a missão porque vocês são diferentes, não porque são iguais. A variedade de dons, temperamentos, experiências. Imagine se todo mundo fosse explosivo, hein? Como é bom que tem um explosivo, às vezes é preciso ter um explosivo. Às vezes é necessário ter um para pacificar tudo. E que bom que a gente tem tudo isso, um que é mais paciente. Calma, irmão. Tenha paciência, Bispo Flávio. Sempre tem alguém. A gente precisa desse equilíbrio. Nós precisamos entender que o seu temperamento, a sua história, escute bem o que eu vou dizer, até a sua história difícil. Você pode dizer, bispo, o senhor não sabe minha história, minha vida foi difícil. Até isso Deus quer usar para a sua glória. Você precisa entender. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui. Cada um de nós às vezes carrega traumas da vida, não é verdade? A maioria de nós carrega algum trauma. Depois Deus cura a gente. Eu quero dizer, você não é o seu trauma. Ele aconteceu na sua vida. Aprenda com ele, dê a volta por cima e caminhe avançando para a glória de Deus. Diga assim, isso aconteceu comigo, mas para que eu aprendesse isso, para que eu fosse mais resiliente, para que eu não fizesse a mesma coisa com o outro, para que eu não caísse, para que eu não amasse ou amasse menos como eu fui menos amado, para que eu não machuque como eu fui machucado, para que eu não ignore como eu fui ignorado. Deus está te ensinando na dor a não fazer os outros sofrerem. E quando você esquece da sua dor e aplica para curar os outros, a sua dor vai embora. Porque Ele é um Deus que cura de todas as formas. Você precisa entender que se é diferente a sua história, não, se foi machucada, não foi Deus que fez, mas Ele pode e faz. Ele transforma a sua dor em benção. Porque Ele é um Deus que transforma o amargo em doce. Você crê nisso? Você tem que entender, Pai, foi difícil, eu ainda carrego, mas o que eu posso aprender com isso? Aí você vai entrar na igreja, um irmão, uma irmã, que vai sofrer a mesma coisa que você sofreu. Oh, Senhor, entendi agora. Sabe, você tem a capacidade de sentar e dizer assim, ó, por exemplo, tem algum trauma que eu não passei, você vai aconselhar alguém, a pessoa vai dizer, não sabe o que é isso, não é verdade? Mas se você falar, eu passei a mesma coisa que você. Jesus me curou e eu sou outra pessoa. A pessoa vai dizer, poxa, sabe? E aí você detalha isso, isso e isso. Uma vez eu conheci um rapaz. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é importante. Mas ele estava numa vida muito difícil. E eu falei para ele, na minha juventude eu passei por isso. Eu sei o que é isso. E entrei na linguagem que ele estava. Ele olhou para mim. Ele olhou para mim. E ele se identificou. E aquele rapaz foi salvo por Jesus Cristo. Faz mais de 30 anos agora que esse rapaz é salvo por Jesus Cristo, porque ele se identificou quando eu disse que eu tinha passado por a mesma coisa e como tinha superado. Então não ache que o que você passou é sem propósito. Não é que Deus planejou que você sofresse, mas é que Ele, já que sofreu por consequência do pecado na humanidade, se Ele quiser, eu transformo isso. Você está entendendo? Deus pode fazer isso. A diversidade é a engrenagem que move o corpo para frente. Ele capacita a igreja para avançar através da nossa diversidade. Então, por favor, não compare o seu chamado com o chamado do outro. Comparação paralisa, mas gratidão acelera. Pare de desejar a função que Deus paralisa, mas quando você diz, Senhor, obrigado.
você entende o próximo passo com que você vai. Inveja trava, colaboração libera movimento. Esse é o problema, quando nós desejamos o lugar do outro, a gente abandona o nosso. Eu quero que você confie na posição que Deus colocou em você, onde você está hoje, porque é parte do avanço do corpo inteiro. Não sei o que você está fazendo hoje na igreja. É bom quando a gente fala e não sabe quem está fazendo o que na igreja, né? Porque aí você pode falar bem à vontade. Eu não sei qual é a sua. Se você não está fazendo nada, é hora de começar a fazer alguma coisa. Se coloque para o pastor. Não fique esperando, ele vai ter que me ver, vai ter que perceber meus talentos. Não dá não. Se coloque, diga assim, a partir de hoje, estou aqui, pastor Wilton, e eu não quero mais ficar na arquibancada, eu quero fazer parte do time que joga dentro desse campo. Você faz o que? Joga de ponta esquerda? Eu não sei nem se existe ponta esquerda ainda. Mas joga, tudo bem. Se coloque para servir, e Deus já tem um dom, talvez você nem saiba. E o pastor vai olhar, o que é que você acha que você poderia fazer bem aqui? Esse vai se identificar, daqui a pouco você está servindo a Deus. Mas enquanto você espera, pode não acontecer. Eu olho, eu queria fazer o que fulano está fazendo. Não, se coloque, Deus vai usar você. Confie na posição onde Ele colocou você hoje. Quando nós competimos com o outro, aquele que já sabe muito bem o seu dom, nós apagamos a nossa própria luz. Você está apontando mais para o outro do que para você. Mas quando nós servimos a partir do que Deus nos confiou, todo o corpo junto avança. Eu quero deixar uma frase para você hoje, você grava aí. Vai ser projetada aqui também, está aqui já. Sua diferença é a ferramenta que Deus usa para fazer o corpo avançar. Está entendendo a importância sua? O que você é, como você é, Deus quer usar para fazer a sua igreja avançar. Em segundo lugar, Deus nos chama para cuidar uns dos outros, porque nós avançamos juntos, nunca isolados. A colaboração, ela só se torna real quando nós cuidamos uns dos outros. Paulo falou sobre diversidade, ele mostra como a diversidade só funciona. Como ela funciona? Quando em comunhão profunda nós cuidamos uns dos outros. Nenhum membro pode funcionar isoladamente. Nenhuma parte do corpo sobrevive separada das outras. Aqui, o nosso corpo humano, ele é formado de sangue, nervos, sistemas, todos eles trabalham harmoniosamente. Para quê? Para proteger o nosso corpo, para fortalecer cada parte, para preservar a vida, para dar energia, força, crescimento e saúde. E assim é na igreja também. Cada parte fortalece a outra. Sabe, quando o irmão está querendo fraquejar, a gente vai e levanta junto. Quando o irmão está chorando, a gente chora junto. Quando o irmão está alegre, a gente faz o quê? Se alegra junto. É assim o corpo de Cristo. Na igreja, aquilo que nos conecta é o amor de Deus. É Ele quem nos enche para a gente compartilhar. E o Espírito Santo compartilha também a missão dEle conosco. Quando Ele olha para você e vê que o seu coração está cheio de amor pelo irmão, pela obra, Ele diz, agora eu vou dar para ele a missão. Porque ela tem o que é preciso, tem o amor pela missão. Porque nós nunca devemos fazer a obra, a missão, pensando no que nós fazemos e como fazemos, mas onde precisamos ir. Paulo, ele faz algumas comparações de igreja que que impedem o avanço espiritual. Ele compara com um grão de areia. O grão de areia, você chega na praia, tudo parece uma coisa só, né? Junta no mesmo espaço, mas se você pega na mão, ela começa a sair, porque ela não está ligada de fato. Cada grão é idêntico, mas está separado do outro. Isso é tão forte que não dá liga. Já tentaram misturar um monte de produto para construir com a areia do mar, mas não conseguem, porque eles são grãos isolados. A igreja não pode ser parecida, não pode parecer que está junta, mas está isolado. Também compara com árvores, né, que são vivas, mas distantes umas das outras. Tem folha, mas as raízes não se entrelaçam, o terreno não é o mesmo, não caminham no mesmo. Casas, condomínios, né? Eu sempre digo que aqui no Brasil está começando a ficar assim, infelizmente. Sabe aquela casa que é uma do lado da outra, mas ninguém tem relacionamento com o vizinho? Estados Unidos é terrível, lá eles têm condomínios maravilhosos, mas ninguém sabe quem mora do lado. Você entra num apartamento, eu já fui em lugares que o vizinho não dá nem bom dia para o outro quando sai. Parece tudo belo. Mas, sabe, você chega e parece que está tudo abandonado aquele negócio ali. A igreja não pode ser assim.
somos diferentes, mas somos unidos. Amém? Paulo deixa claro, se um membro sofre, todos, se um é honrado, todos são honrados, todos se alegram. Todos se alegram. É uma interdependência profunda, nós precisamos um do outro, e é isso que marca um corpo vivo. Paulo, ele também diz, preste atenção nisso, os membros menos vistos merecem mais cuidado e honra, porque eles são essenciais para a saúde total do corpo. Preste atenção no irmão que chegou hoje, naquele irmão que às vezes se isola por algum motivo, talvez por sentir timidez, talvez por não se achar bem encaixado. Mas se a gente que já está não encaixar o irmão e a irmã, às vezes ela nunca vai chegar. Nós precisamos mostrar para essa pessoa o quanto ela é importante para nós. Nós não queremos só encher a igreja, tampar os bancos vazios. Nós queremos ter irmãos e irmãs que fazem parte dessa família para pertencer. O irmão que você sente falta quando não vem. O irmão que faz alegria quando chega. Na sua família, quando alguém falta numa reunião, na família de sangue, faz diferença, sim ou não? Às vezes não sei como está o ambiente hoje da sua casa, mas eu espero que seja assim ainda. Quando se senta à mesa, está faltando alguém, vamos esperar, fulano ainda não sentou. Eu estou falando, espero que nós estamos vivendo um tempo difícil, que as famílias não sentam mais juntas. Na minha casa a gente preserva. Meus filhos ficam, a primeira vez que eu fiz isso, eles ficaram olhando, porque eu disse, senta aqui, filho, vem tomar café com papai. Eu já tomei, papai, não tem problema, eu quero você junto comigo à mesa. E aqui a gente vai conversar junto. Igreja é corpo assim, gosta de ter o irmão junto, busca andar junto, no culto e na obra de Deus. Sabe, tem um evangelismo, tem uma célula, tem um evento ali na pracinha, vai levar água para o povo lá. Ô irmão, estou chegando, estou um pouquinho atrasado, mas estou aí, eu quero estar com vocês nesse negócio. Olha, mas não deu tempo de eu comprar água, vem que eu tenho aqui sobrando, eu vou compartilhar e nós vamos servir. Você vê que diferença? Vai impactar todo mundo, porque vai observar que vocês são muitos, são diferentes, mas são unidos no propósito. Está me entendendo? E Deus abençoa a unidade. Ele diz no Salmo 133, que ali onde tem unidade, ordena a bênção e a vida para sempre. Como é que eu quero ser abençoado sem andar em comunhão? Deus odeia a divisão. A comunidade que avança é aquela que protege os vulneráveis, que honra os discretos e sustenta os cansados. Ninguém é mais importante que ninguém, todos são importantes igualmente. Igrejas não avançam quando deixam pessoas sofrendo sozinhas. Não, ele que não me ouviu, ele que não ouviu o pastor, fulano que não presta atenção. Não, você não sabe, às vezes a pessoa não ouviu, não é porque não quis, é porque ela tem dores profundas, é porque ela tem dificuldade. Em vez de julgar, se aproxime e tente conhecer por quê. Irmão, nós tentamos isso, nós tentamos aquilo, nós conhecemos esse caminho, por que não está dando para você? Às vezes você vai descobrir algo que você nem imaginava. Às vezes alguém não deixa a pessoa se colocar para servir ao Senhor com você, porque não é brincadeira. Tem um lado espiritual lá fora tentando impedir que você esteja aqui. Você sabia disso? Às vezes na sua própria família de sangue. Sabe aquela história antiga? Eu já vivi isso na minha família e ainda tem gente. Hoje eles desistiram porque eles viram que não dá jeito, mas nossa bisavó foi da igreja tal, nossa avó foi tal, sim, mas eu não estou. Porque onde a nossa bisavó ia, não prega o evangelho de Jesus Cristo. Nossos bisavós podem errar, sim ou não? O de vocês não? Os meus erraram muito. O meu pai errou muito. E eu tive a alegria de trazer ele para Cristo antes da sua morte, porque ele entendeu os erros que ele fez. Então, antiguidade não é posto. Antiguidade nem sempre é sabedoria. Nós precisamos entender que quem guia a nossa vida é a palavra de Deus. É isso que nos faz unidos, é nela que nós devemos andar sozinhos. Uma igreja só é forte quando cada membro é amado, visto, cuidado e honrado. Não deixe ninguém sofrer sozinho. Sofrimento isolado paralisa o corpo. Honre o irmão que parece pequeno. A missão dele, do irmão que parece pequeno, fortalece a sua. Cuide dos que não aparecem. Deus os considera essenciais para o avanço. Alegre-se com o outro. Sofra com o outro. Se assim for, nós vamos criar uma igreja invencível. Quando estivermos juntos em cada momento, de alegria ou de tristeza. É como o casamento.
Cuidar um dos outros é combustível para a nossa missão. Quando celebramos juntos e choramos juntos, nada vai nos deter. Nada nos detém. Quando lutamos lado a lado, nós somos invencíveis. Juntos somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Frase que eu deixo para você, uma frase oposta: nenhum corpo avança quando seus membros vivem indiferentes entre si. Não me importo com o irmão tal. Eu nem gosto do irmão fulano. Eu não simpatizei. Nossos espíritos não batem. Então você não tem o mesmo espírito. Que Paulo disse que nós somos batizados em quantos espíritos? Um. O seu espírito, se é o Espírito de Deus, tem que bater com o espírito do irmão, porque é um só espírito que vem do céu. Não tem outro. Deus não tem espíritos. Ele tem o Espírito, o seu dom. Terceiro lugar, Deus nos une sob a liderança do cabeça, que é Cristo. Só com Ele nós caminhamos na direção certa. E Paulo conclui essa metáfora sobre o corpo, lembrando que o corpo é formado de muitos membros, mas ele tem apenas uma cabeça, que é Cristo. Verdade central da palavra que governa toda a igreja. O corpo de Cristo não existe para si mesmo e também não pode andar sem direção. E o único lugar que tem direção para a igreja é a palavra de Deus. Você pode até ter outros conhecimentos, ler ciência, outras filosofias, mas se ela estiver contra a palavra de Deus, não serve para você avançar como igreja de Cristo, nem como ser humano. Que todas elas vão chegar no lugar de vazio. A única que preenche a sua história, a única que coloca você no lugar que Deus estabeleceu para você, é a palavra de Deus, que é movida por Jesus Cristo. A cabeça, que é Cristo, ela não é decorativa, ela comanda. Quando uma parte do corpo ignora a instrução de Cristo, do cabeça, todo o corpo entra em convulsão. Eu já vi igrejas maravilhosas, cheias, lotadas de gente que pregavam a palavra, começaram a utilizar somente técnicas comerciais, técnicas empresariais, abandonaram o cabeça, que é Cristo, e da forma que cresceram, foram por água abaixo. Se esqueceram que quem tem que estar em evidência aqui na frente não é o bispo Flávio, mas o Cristo Jesus que o chamou. O ministério de música pode ser o mais maravilhoso que existir, mas se ele não apontar para Cristo, se ele não levar a noiva, que é a igreja, até a presença do noivo, que é Cristo, ela não está cumprindo o seu papel. Nós temos que caminhar nesse caminho. Nós não estamos aqui, hoje se acostumou a chamar de palco, eu não tenho muito problema com isso, mas nós não estamos aqui para apresentar a nós mesmos, nós estamos aqui para apresentar Cristo, nosso Senhor, o cabeça da igreja. É nisso que nós caminhamos. Eu tenho certeza que, por mais que gostem de mim, ou vamos ser melhor, por mais que gostem do pastor Wilton, né, que vocês quase não me conhecem, mas quem ama o pastor Wilton aqui? Ih, pouca gente, pastor. Tá ruim o negócio. Vamos ver de novo. Acho que vocês não entenderam. Quem ama o pastor Wilton aqui? Depois tem disciplina se ele não falasse isso. Brincadeira. Vocês amam mesmo? Eles demonstram isso, que eles amam? Então tá, vou usar ele agora, que agora eu sei que é verdade. Eu tenho certeza que vocês vêm aqui, mas não é porque vocês amam o Wilton. Vocês vêm aqui porque vocês querem ouvir a palavra de Deus. É assim ou não? Vocês vêm aqui porque não é porque vocês amam o ministério de música, é porque vocês querem adorar o Senhor em conjunto. Isso é um corpo. Caminha junto para o mesmo propósito, que é levar todas as pessoas para Cristo. Um corpo não existe para si mesmo. Está me entendendo? A gente existe comandado pelo cabeça. Quando cristãos, eles não levam isso em consideração, eles estão abandonando o Senhor. E aí o que acontece? Divisões. Cada um quer andar para um lado, não quer seguir o cabeça, que é Cristo. Cada um, e aí eu falei, lembra de apóstolos? Deus estabelece apóstolos, pastores, mestres e profetas. O seu pastor aqui é estabelecido por Deus para guiar você, amém? Então, mas eu não concordo com o pastor Wilton, diga para ele. Não fica comunicando com os outros não, fazendo levante. Vai até o pastor, olha, eu não concordo com o que o senhor fez, o que o senhor faz. Pastor Wilton, como ele é, vai lhe perguntar por quê. E se você convencê-lo, com certeza, eu tenho certeza que ele muda. Mas só que se lembre que ele segue um cabeça, que é Cristo.
A sua mudança tem que estar de acordo com a cabeça, não com a vontade somente. Ah, na igreja tal aconteceu um negócio que é legal, lá é legal, aqui não é. Está entendendo? Lá pode ser bacana, mas aqui não é. Não estou dizendo que a gente é melhor do que os outros, eu estou dizendo que aqui é diferente. Tem um modo, tem uma visão e é dada essa visão ao seu pastor local. Por isso que quando há batismo eu gosto que o pastor batize, porque eu sou bispo. Eu venho para fazer o que na igreja anglicana só o bispo fazer, que é confirmar, me alegrar com a colheita. Mas quem alimenta vocês dia a dia, pastoreia vocês, dá o leite, a comida sólida, quem alimenta vocês com a palavra é ele e a equipe, não é assim ou não? Então é ele que tem a honra de fazer o batismo de vocês aqui. Eu me alegro com isso, me alegro como pai espiritual de ver um filho crescendo e batizando mais pessoas. É isso que eu queria dizer, se alegre com o crescimento do irmão. Nada vai mudar a sua vida. Se o seu irmão crescer, ótimo, glória a Deus. Procure crescer também com aquilo que o Senhor te deu. Ele fez isso para que nós sejamos um ajudando os outros. A cabeça é responsável pelo pensar, por coordenar os movimentos, orientar para instruir, dar sentido ao movimento. Em termos espirituais, Cristo é quem dirige a igreja. Eu conheço os seus pastores, eles não fazem nada sem dobrar o joelho e perguntar a Jesus por onde fazer. Você não tem o que temer nessa igreja. Você já viu alguma coisa sendo pregada que não vem da palavra aqui nessa igreja? Então confia, fica tranquilo. Ah, eu não confio, eu não concordo. Se não concorda, obedeça. Como assim? Eu repito. Quando você faz só o que é bom para você, só o que você concorda, é conveniência. Obediência mesmo, ela é quando você não concorda. Eu não concordo, mas eu vou obedecer. Porque você sabe que o que vem deles vem da palavra do Senhor. E às vezes o nosso pecado, nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos eus querem ser contra o que Deus está mandando para a sua igreja. Entenda que isso acontece com todos nós. E obedeça. Que fazer só o que você quer é conveniência, mas obedecer é o que quem obedece nunca erra, já diz alguém. Nós como bispo, nós temos diferenças também entre os bispos, nós temos reuniões para discutir vários assuntos. Com o meu arcebispo, às vezes eu tenho uma opinião diferente da dele, eu digo, olha bispo, eu acho que devia ser assim. Às vezes ele diz, Flávio, eu acho que tem razão, vamos fazer assim. Às vezes ele diz, não, Flávio, vai ser desse jeito. Ele falou desse jeito, eu digo, é desse jeito mesmo, meu bispo. Já mudei de ideia, porque Deus deu a ele a direção dessa igreja. Está me entendendo? A última palavra é dele. Não está ferindo a palavra, não está ferindo a igreja, eu vou com ele. Tem que ser assim nessa igreja também, que aí você não vai nunca favorecer uma divisão. Cristo é o cabeça da igreja. Quando membros tentam agir sem obedecer o cabeça, o corpo entra em convulsão, surge divisão, desgaste, confusão, egos inflados, projetos paralelos que vão tirar toda a energia da igreja. E Paulo afirma que divisões desviam o foco, atrasam a caminhada do corpo. Se nós somos, Camará é uma igreja que caminha para o alvo. Sim ou não? Então siga o cabeça que é Cristo e siga seu líder que obedece a Cristo. Não tenha medo, se tem dúvida bíblica, fala com ele que ele vai te esclarecer. Amém? Se ele precisar, ele fala conosco. Quando o corpo inteiro se submete ao cabeça, oh que alegria. Quando oramos antes de agir, quando obedecemos antes de discutir, quando ouvimos antes de correr, a igreja encontra harmonia, clareza e direção. Eu vou dizer para vocês uma frase que tem guiado a minha vida, e vocês vão ouvir eu falar outras vezes aqui. Talvez eu já tenha dito. Eu tenho andado servindo o Senhor há muito tempo, falando, Senhor, eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja, fazendo o que o Senhor quer que eu faça e do jeito que o Senhor quer que eu faça. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de fazer do nosso jeito. Muita gente boa se desviou porque começou a achar um jeitinho melhor de fazer do que o jeito do Senhor. Confundindo amor com falta de justiça. Liberdade com falta de santidade. E muitas outras coisas que não vêm ao caso. Nosso Deus é amor, mas Ele é santo e justo. Amém? E Ele tem se andares por aqui, se me obedeceres, se... É isso que não é um caminho assim, vem, faça do que você quiser. Toda a palavra de Deus tem si. Se me obedeceres, se andares nos meus caminhos, se não te desviares nem para a direita e nem para a esquerda, e fizeres tudo o que tiver escrito nesta palavra.
É isso, é o sim do Senhor. Submeta seus planos à direção de Cristo, não ao impulso pessoal. A igreja que avança consulta a Cristo antes de abraçar projetos. Ela pergunta ao Senhor antes de decidir. Não vive por impulso, mas por direção. Rejeita a independência espiritual, porque sabe que isolamento é morte. Fomos feitos para andar juntos, não isolados. A igreja que quer seguir para o alvo compreende que a maturidade cristã é medida pela proximidade com o cabeça e não pela visibilidade de um membro. Quando o membro quer ser mais visível do que Cristo, ele está em declínio. Queira sempre mostrar Cristo na sua vida. Lembra de Paulo? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso alvo. Que você possa dizer, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E aí quando você estiver nesse ponto, você vai poder dizer outra frase que Paulo diz com alegria: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero que todos possam dizer esta frase, mas primeiro tem que seguir aquele passo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quanto mais perto de Cristo estamos, mais unidos estaremos uns aos outros. A igreja avança quando Cristo é reconhecido como cabeça. Claro que uma igreja que avança para o alvo, gente, não é perfeita. Nós não somos perfeitos nunca. Também não é uma igreja que não enfrenta desafios. Toda a igreja de Cristo, ao contrário, ela enfrenta desafios. Mata um leão todo dia, enfrenta um gigante toda manhã, assim ou não? Porque senão, já estaríamos no reino dos céus. Até lá é luta, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser humilhados, disse o Cristo, por meu nome. Nossa igreja na Nigéria faz 1 mês que está sofrendo mortes. No norte da Nigéria, os muçulmanos estão matando muitos cristãos da nossa igreja. Nós não sabemos o que é isso aqui. A gente acha que está passando problema. Lá eles estão morrendo todos os dias. Sabe o que eles dizem? Sabe o que acontece lá? Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce na Nigéria. Não é que eu quero que a gente seja perseguido, mas eu quero que a gente de Cristo. É uma igreja que não paralisa por causa da diversidade, mas abraça essa diversidade, essas diferenças que nós temos, que não sufoca o fraco, mas sustenta, que não se move por instinto humano, mas pela direção de Jesus Cristo. Uma igreja que avança para o alvo é uma igreja que aceita o seu papel, é quando cada um aceita os seus dons, mas também valoriza o dos outros e segue a Cristo com humildade. A igreja que avança para o alvo, ela se torna exatamente aquilo que Paulo descreveu: um corpo vivo, forte, saudável, mas em movimento. Um corpo que é capaz de impactar o mundo com amor e a presença de Jesus. Foi orado aqui hoje que essa igreja anglicana de Camará quer impactar Camaragibe. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Você tem que fazer a sua parte. Junto, se coloca aí nesse time. Pastor, até hoje eu não me coloquei com tanto afinco, porque eu confio, é uma igreja linda, é uma igreja maravilhosa, é tão bom ver o que a igreja está fazendo, eu estou nela. Mas sai aí e diga: eu quero fazer parte desse negócio aqui. Eu não sei ainda o que fazer, talvez eu não sei o que fazer. O pastor vai saber onde lhe indicar, pode ter certeza. Uma igreja que anda no Senhor, ela sabe que a sua diversidade não é um acidente. Cada um foi feito por Deus dessa forma porque Ele quis. Ela sabe que ela cresce quando nós nos cuidamos uns dos outros. E ela nunca abandona a direção dada por Jesus Cristo, que é o cabeça. Oremos. Que o Senhor nos faça esta igreja, Pai, que avança, que colabora, uma igreja que permanece unida para a glória de Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Que o Senhor nos mantenha com foco nesse tripé de uma igreja que avança. Amém? Amém. Vou ceder aqui a nossa parte agora para o nosso pastor Wilton.